Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje aí, vamos falar da mídia. Será que chegou o momento em que eles se renderam ao Vasco da Gama? Tivemos notícia aí que toda a mídia esportiva está dando já como certa a vitória do Vasco contra a equipe do Coritiba, um jogo importante que vai acontecer hoje às 9 horas da noite em São Januário. Então iremos falar sobre isso. Iremos falar também sobre um jogador aí que joga lá no futebol ucraniano, que está pedindo para jogar no Vasco da Gama. Tentam destruir aí o nosso gigante, mas tem pessoas aí que não querem parar de jogar com essa cruz de malta no peito. Iremos falar também, é claro, sobre o jogo de hoje, sobre a eleição, o processo eleitoral do Vasco da Gama que está na justiça e hoje possivelmente vamos ter novidades e eu vou trazer elas para vocês. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. Além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, então eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, porque hoje é dia de Vasco. Hoje às 9 horas da noite, o nosso Gigante da Colina entra em campo contra a equipe do Coritiba. A gente que esperou essa semana toda, uma semana longa, com indas e vindas, volta de Benítez, processo eleitoral na justiça, uma semana muito doida, e chegamos hoje aí ao fim dela com o jogo do nosso Gigante da Colina, um jogo importantíssimo aí, que pode ser o divisor de águas dessa temporada. É o terceiro jogo no comando de Vanderlei Luxemburgo, sendo um empate e uma vitória. Porém, se o Vasco ganhar esse jogo contra a equipe do Coritiba, sai praticamente de vez, elimina todas as chances de rebaixamento nesse ano e quem sabe começa a olhar ali para uma parte mais de cima da tabela, para uma Sul-Americana. Muitas pessoas, inclusive, falam até mesmo de pré-Libertadores, que no momento o Vasco se encontra somente a 10 pontos de diferença para essa colocação, né, para o Corinthians, que é o 8º colocado, para essa parte da tabela. Então, quem sabe, é um jogo importantíssimo, o Vasco com força máxima, retorno de Leonardo Matos, volta de Martim Benítez, time completo nas mãos do professor Vanderlei Luxemburgo, que sem dúvida nenhuma vai escalar o melhor time para uma grande vitória contra a equipe do Coritiba. O Vasco, inclusive, não vence o Coritiba desde 2013, então um jejum aí está dentro de campo para ser quebrado hoje em São Januário. E seguindo aí nessa mesma linha de jogo de Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui rapidamente sobre o Vasco Palmeiras, um jogo aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que foi adiado aí por conta de algumas coisas que não puderam acontecer essa partida entre Vasco e Palmeiras lá no primeiro turno, e por conta disso o jogo foi remarcado para esse mês, no dia 27 de janeiro. Porém, o Palmeiras vai disputar a final da Libertadores na mesma semana, no sábado, no caso, né? O jogo estaria marcado para a quarta. No sábado, o Palmeiras iria jogar a final da Libertadores e eles pediram ali para adiantar o jogo. Então, o jogo que seria na quarta vai acontecer na terça-feira, dia 26, às 8 horas da noite, no Allianz Parque. Palmeiras provavelmente irá com o time reserva, visando já a competição internacional, a competição da Libertadores que eles irão jogar. Então, um jogo importantíssimo para o Vasco, aproveitar essa oportunidade aí de enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo e buscar uma vitória, um resultado positivo para o nosso Gigante da Colina. Falar agora rapidamente também sobre o processo eleitoral, porque hoje é dia do Vasco, hoje é dia de Vasco da Gama em campo, então o nosso foco tem que ser esse. Porém, o Vasco vive esse imbróglio judicial gigantesco, então não tem como a gente fazer um vídeo sem falar o que vai acontecer e o que está acontecendo. Ontem nós vimos claramente que o Roberto Monteiro ali entrou com um novo recurso, né, para validar as eleições, o pleito do dia 7 e invalidar o pleito do dia 14, dando a vitória ao Levenciano. Estamos esperando o resultado aí, tanto desse novo recurso, quanto também do recurso que está no STF, da ação feita pelo Partido Solidariedade, também para validar as eleições do dia 7 e dar a vitória ao Levenciano.
Então muitas coisas podem acontecer. Até o momento não tivemos nenhuma novidade com relação a isso, porém temos amanhã, essa próxima semana toda e principalmente para ver o que pode acontecer, muitas mudanças. Porém, enquanto não temos uma decisão em definitivo ali do Supremo, nem do TJ, vamos manter, né, a justiça. O Vasco da Gama tem que manter com a decisão que dá vitória a Jorge Salgado. E por conta disso, hoje, até às 2 horas da tarde, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, tem que convocar a posse de Jorge Salgado. Às 2 horas da tarde, a Secretaria do Vasco da Gama fecha, então é o prazo, é a data, é a hora limite para Roberto Monteiro convocar a posse. E após essa convocação, será marcado ali, de repente, quem sabe, para quarta, quinta-feira, o dia em que Jorge Salgado será, em definitivo, o novo presidente do Vasco. Porém, em definitivo, até uma segunda ordem, porque ali esperamos, aguardamos a resposta e a definição tanto do Supremo, nessa ação do Partido Solidariedade, também quanto do TJ com esse novo recurso feito pelo Roberto Monteiro. Muitas novidades, sendo sincero aqui para vocês, até o momento Jorge Salgado não é presidente de ninguém, dificilmente ali ele vai se manter. Acredito que um imbróglio judicial muito grande está acontecendo e muitas mudanças ainda vão ocorrer favoráveis a Levenciano. Terceiras eleições, quem sabe, estão por vir. Então, muita loucura, muita doideira. Realmente, nós, torcedores, ainda vamos ter que aguentar aí ao longo desses meses com relação a processo eleitoral, com relação à presidência do nosso gigante da colina. Enquanto as pessoas brigam pelo poder, o Vasco sangra. Isso daí a gente já vê há muito tempo. E mais uma eleição aí conturbada por conta disso. E falar agora sobre um jogador chamado Matheus Nascimento, um jogador que joga no futebol ucraniano, já teve passagens por times realmente grandes da Europa, como o Braga, o Vitória de Guimarães, do futebol português. Ele desde 2016, né, ele começou a carreira ali realmente no futebol português, é um jogador brasileiro, porém a partir de 2016 ele foi para o futebol ucraniano e ficou lá até o momento. É um jogador de 38 anos, atacante, ponta direita, que é muito amigo do nosso lateral direito, Leonardo Matos. E ontem foi o aniversário desse próprio jogador, o Matheus Nascimento, e através das suas redes sociais, Leonardo Matos falou, né, parabenizou, né, deu parabéns ao Matheus Nascimento. E o Matheus Nascimento literalmente se convidou para vir jogar no Vasco da Gama. Ele falou que quer jogar no nosso gigante da colina. A gente não tem detalhes aí específicos da qualidade do jogador, se é um bom jogador, porém para ele ter jogado a vida toda no futebol europeu, né, ter passado por clubes grandes como Braga, como Vitória de Guimarães, está se mantendo aí no futebol ucraniano desde 2016, durante tanto tempo, como jogador titular. Apesar da idade, 38 anos, quem sabe, né? Um jogador, a gente sabe como é o futebol brasileiro. Às vezes o jogador que joga lá na Europa em baixo nível chega aqui e destrói, faz um grande futebol, pinta o 7 no futebol brasileiro. Então realmente a gente não sabe a qualidade do jogador, mas quem sabe se pode ser um bom reforço. Ele literalmente se convidou a vestir as camisas do Vasco da Gama. E eu mando inclusive um aviso especial a todas essas pessoas que tentam destruir de qualquer forma o nosso gigante da colina. Vocês tentam bater, tentam destruir, mas a nossa camisa, a nossa cruz de malta é muito pesada. Então, independente de tudo que vocês fizerem com o nosso time, com o nosso clube, tem pessoas que ainda olham para o Vasco e têm vontade de vestir essa camisa. E chegando agora no final do vídeo, falar sobre o último assunto, falar dessa mídia sensacionalista que sempre prejudicou e tentou colocar o Vasco da Gama. E a pergunta que fica é: será que eles estão convencidos pelo projeto do professor? Porque não é possível. Ontem, como eu sempre falo em todos os meus vídeos, tivemos a enquete, o palpite do GE, que é a Globo Esporte, né? Uma das mídias aí que mais batem no nosso gigante da colina. E através desse palpite, onde 7 pessoas votaram, 7 jornalistas, ex-jogadores, entre eles Grafite, Paulo Nunes, temos o PVC, temos o André Rizek, então jornalistas que sempre batem muito no Vasco. E ontem tiveram o palpite aí de quem iria ganhar o jogo, Vasco ou Coritiba. Ao longo de todas as votações que nós vimos nesse Campeonato Brasileiro, sempre o Vasco saía nessas votações sendo o desfavorável, sendo já o derrotado por esses jornalistas. E ontem eles deram 7 votos, dos 7 votos, 7 foram favoráveis ao Vasco da Gama. Então, eles têm a certeza absoluta que o Vasco vai ganhar o jogo de amanhã. E a pergunta, foram convencidos pelo projeto do professor? Porque não é possível.
Nunca aconteceu isso e ontem aconteceu. Eu não sei se isso é uma zica deles. Se for, a gente já fala logo para essa zica sair. Mas que todo mundo está confiante. Até mesmo aquelas pessoas que tanto batem no Vasco estão acreditando na vitória. Então, sem dúvida nenhuma, nós, torcedores vascaínos, vamos acreditar que o Vasco vai fazer uma excelente partida amanhã. E vai sair com uma vitória fácil, tranquila, dentro de São Januário, iludindo inclusive cada vez mais o torcedor. E além aí, né, desse palpite do GE, tivemos a notícia também que o palpite do Lance, um jornal esportivo, deu ali entre 100% e 45% da vitória ao Vasco da Gama. 30% eles creem na vitória do Coritiba e 25% no empate. Então também favoráveis ali à vitória do Gigante da Colina. Então o Vasco está embalado, as pessoas estão acreditando no Vasco. Então, Vasco da Gama, por favor, não me decepcione no jogo de hoje. Um jogo importantíssimo que vale aí a mudança de rumo no Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Ou vai mirar a parte de cima, ou vai mirar novos rumos, ou vai mirar subir na tabela, jogar, crescer e estar na posição de Vasco da Gama, ou vai aí se diminuir e sofrer uma derrota para o Coritiba, que eu acho que é praticamente zero a chance disso ocorrer. Porém, nós somos vascaínos, então temos que sim esperar por tudo. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Na parte da tarde eu volto com um pré-jogo para você, torcedor. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal. Tô na meta de bater os 21 mil inscritos. Falta pouquinho, então depende da sua ajuda. Se você é vascaíno, se você curte, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aí, me dá essa moral. Como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno. Tenho certeza que você vai me ajudar. Vamos que vamos. Hoje é dia de Vasco. Vídeo cedinho. Aguardar aí agora até a hora da noite o nosso Gigante da Colina em campo. Grande abraço a todos e saudações vascaínas.